Olha, a hipnose é maravilhosa. Assim, as perguntas, assim, que tem muita dúvida, porque tem muito senso comum sobre a hipnose. Tem gente que acha que a hipnose é quase que uma brincadeira, né? Por causa das coisas que acontecem na televisão e tudo mais. Mas como que é essa hipnose lá no seu consultório? Existe 2 tipos de hipnose. A hipnose de palco, né? Que é aquela que a pessoa sobe no... ele come uma cebola, acha que é maçã, imita uma galinha, dorme, né? Aquelas coisas assim. Ela é sugestionada, ela aceita a sugestão do hipnólogo, né? Essa hipnose é a hipnose do palco, né? Essa hipnose a gente não trabalha em consultório, claro. Lógico que a gente também aprende, mas não porque é um processo, né? Faz parte do curso, né? Só que a gente vai aprofundar essa hipnose trabalhando a cura. Então, assim, a hipnose fica bem claro que a pessoa não perde a consciência. A gente pede para a pessoa fechar os olhos porque fica melhor para imaginar. Ela está consciente o tempo todo. Ela está consciente o tempo inteiro, mas quando ela está ela confia em quem está conduzindo a hipnose, né? A gente instala na mente dela o que ela está precisando. Às vezes é segurança, a tranquilidade, né? A autoconfiança. A paz, a força, né? Então, assim, dentro do atendimento, a gente vai analisando o que a pessoa está precisando e a gente vai fazer. Então, a hipnose que a gente trabalha no consultório é a hipnose de cura. E ela é muito linda. Legal demais. Agora, vamos traçar algumas diferenças, assim, a gente fazer alguns paralelos. O que é tristeza e o que é depressão? Muito interessante essa pergunta. Tem pessoas que estão tristes e falam assim, eu estou depressiva. Estou deprimido, né? Então, assim, virou assim, ficou triste, chorou, estou deprimido. Estou com depressão. E não assim, a tristeza, ela é necessária, ela é um sentimento. E nós temos a tristeza, né? Então, você recebe uma notícia triste, né? Você vai ficar triste e tal. Mas a tristeza, num período curto, ela é normal. Você pode ficar um dia inteiro triste, aquele dia que você fica mais quietinho, tá tudo bem. Agora, quando isso passa de uma semana, 15 dias... um mês e começa a impactar negativamente nas relações sociais, pessoais, no trabalho, a pessoa começa a não se cuidar, aí já não tem que comer. Ligar a luzinha de alerta. Antes disso, já tem sinais. Né? Para a pessoa chegar nesse ponto que eu estou te falando, já é uma depressão, né? Que a gente chama de depressão maior. Né? A pessoa já não quer levantar nem para tomar um banho, né? Um desânimo muito forte. Muito grande. Então, assim, essa daí, para chegar nesse ponto, ou passa despercebido pela família, né? Porque assim, quem está em depressão, às vezes, não tem força nem para procurar ajuda. Então, assim, precisa da família estar externa. Atenta, às vezes um amigo mais próximo, né, tal, com quem a pessoa consegue conversar ainda, né? Mas então, te procurando lá, consegue tratar muito bem essa questão dessa depressão. Sim, a gente tem muitos recursos para trabalhar a depressão. Alguns casos a gente precisa de um auxílio, né, de medicação. Aí tem que procurar um médico, né, para fazer um psiquiatra, né? A gente trabalhar junto, né? Então eu falo, olha, nós vamos precisar de tomar uma medicação. Mas então você trabalha nessa questão multidisciplinar. Sim, porque às vezes a depressão ela pode estar associada a uma falta de hormônio, um nutriente que dão esse desânimo na pessoa, né? E
às vezes, quando o médico, para eu poder falar e fechar um diagnóstico, né, é muito delicada a situação. Porque você, quando fecha um diagnóstico, você está condenando a pessoa a ter aquilo pro resto da vida. Porque já chegou vários pacientes para mim falando que tinha algo, né, alguma patologia, que com o decorrer da terapia, né, a gente tem um DSM que a gente vai vendo e fala assim, mas peraí, esse CID aqui não está batendo, né? A pessoa não tem aquilo, né? E quando vai ver, a pessoa se livra daquele diagnóstico, se livra, assim, eu falo que a gente tanto orienta quando precisa de tomar medicação, mas chega pacientes que estão, assim, dopados de medicação, que vão se automedicando e não melhora. Então, assim, até essa semana eu tive uma paciente, que é uma paciente antiga, que, assim, ela tem uma depressão bem severa, né? E ela fica trocando de medicação, né? Mas por conta própria ou não? Google, né? Ela começa... ela procurou um médico, ele fez uma mudança total na medicação dela, aí ela deu uma regrediu muito, e aí ela procurou um outro psiquiatra, né? Porque tem alguns pacientes que procuram médicos, assim, se o médico não fala o que eu gosto, muda para outro. Com terapeuta também deve ser assim, né? Também acontece, mas na questão do psiquiatra, agora parece que acertou, porque assim, em pouquíssimo tempo, ela já reagiu. Né? Então, assim, a tendência, né, eu acho que a vitória de todo terapeuta é quando a gente consegue, né, fazer as mudanças, né, dos pensamentos, sentimentos, e que aos pouquinhos elas vão se desmamando da medicação e não precisa mais da medicação porque ela aprendeu como fabricar o que estava faltando, mudando o pensamento. Né? E um outro detalhe, Bethânia, crianças têm depressão? Olha, por incrível que pareça, isso os pais, né, hoje em dia estão até mais antenados para isso, mas existe depressão e ansiedade também. Na fase infantil. Na fase infantil. E hoje tem muitas crianças com... fazendo mutilação, né? E os pais são tão... eu falo que, assim... sobrecarregados, sim, né? Vamos dizer a palavra assim. Nesse mundo, né? E eles também não sabem o que faz. Às vezes é o primeiro filho, né? Então, assim, então fica passando, porque não quer admitir que o filho tem problema, porque para o pai e a mãe admitir, né? Não é nem vergonha também, mas acho que o que pesa mais sabe, parece é a sensação que eles passam pra gente, inclusive eu passei por isso, né? É uma sensação de fracasso. Sabe, sinal... eu não sou um pai muito bom, uma mãe muito boa, meu filho então, vai assim, por isso. eu tomo muito cuidado com os pais, porque não é fácil para eles. Mas é legal saber que lá no seu consultório, Bethânia, os pais, os parentes, né, podem ter esse cuidado. Podem. E, assim, eles precisam. Né? Então, a gente tem que fazer o acolhimento da família inteira, dependendo do caso, né?